Boa, boa, pessoal. Aqui quem fala é Evelyn. E aqui é o Natan. E juntos somos o do Creativecast. É isso aí, o podcast que eleva a sua criatividade com temas sobre imersão, bloqueios criativos e outras cositas más. Yeah. E a gente já começa em clima de finalização dessa primeira temporada, já com o coração quentinho, né? Não, Natan? Conta pra gente. Povo, muita Foi coisa. muita emoção, mas vamos finalizar essa primeira temporada e escolhemos, assim, um convidado pra lá de especial, porque estamos globais, hein? Internacionais. Estamos internacionais. E o convidado de hoje é o Rony Blastoise. Rony, ele é cabo-verdiano e ele é estudante de licenciatura do Interdisciplinar em Artes do Secult, né, o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB, formado no curso profissionalizante em dança pela FUNSEB. E ele tem experiência na área das artes, com ênfase na dança afro-urbana e tradicional, de alguns países da África Ocidental, especificamente o Cabo Verde e Senegal, atuando principalmente nos segmentos de hip hop, new style, afropop e contemporâneo. Chega mais. Bem-vindo, Rony. Conta pra gente, Rony. Olá, boa tarde, muito obrigado. Lisonjado pelo convite, principalmente depois dessa apresentação aí. Agradecer vocês, né, por ter confiado, né, de me trazer aqui para conversar um pouco sobre mim. A gente que fica lisonjeado de ter você aqui, mano. Que massa, eu tô aqui, ó, com os olhos brilhando, não dá pra ver, mas tô. Desde o início, as nossas questões relacionadas à dança sempre envolveu muita curiosidade, né, Natan? Desde o início que a gente estava nesse processo de montagem de como seria nosso bate-papo, a maior curiosidade seria essa, né? Como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar, apesar de que toda arte começa do corpo do artista, né? Então, vem surgindo essa primeira dúvida, assim, que eu acho que vai guiar a gente durante todo esse processo do nosso bate-papo, que é como que se dá a tecnologia do corpo durante esse processo da criatividade, né? Porque, assim, todos, de certa forma, depende de algum equipamento. Eu levo para fotografia, não que necessariamente eu precise de um equipamento, mas para expressar aquela arte eu preciso daquele material. E aí outros convidados aqui, que é da área da música, ou área da questão do artesão também, de criar a obra ali. Então, de certa forma, como é esse processo do corpo, né? Estar criando e habitando o próprio objeto que vai transpassar aquela expressão, né? Então, conta pra gente como que começou tudo isso, como você viu essa arte surgindo dentro de você. Muita coisa, hein? Uau! Então, a pergunta, deixa eu ver se eu consigo abraçar, porque eu acho que vai para vários campos, né? Sim. Quando a gente fala de como a arte atravessa a gente, como ele aparece através do corpo. Acho que você fala tudo quando fala que nossa arte já parte do corpo, precisa do corpo para acontecer. E no caso da dança, é tipo a gente fazer uma música no tempo, no espaço, né? Com ritmo, decidir, cortar, tirar. E isso é preciso ter muita questão de sensibilidade, né? Quando a gente fala de sensibilidade, eu não estou falando de... tô falando de sentir, né? Dos sentidos, dos 6, né? As pessoas dizem que são Sim. 5, mas eu acredito em 6. E como isso pode criar, questionar, mobilizar os outros, inclusive, né? Onde a dança sai do lugar de dançar só para si e encontra lugar ao dançar para os outros, né? Ele acaba servindo, como a arte em si faz, né? Mas é isso, como é que a gente entra, como é que o corpo entra em estado ou se pesquisa para isso, como é que ele se prepara, né? Você fala de instrumentos para a criação. Então, o nosso instrumento é o corpo, então ele tem que estar preparado, né? Dependendo de tipo de coreografia ou improviso que eu queira criar ou que eu quero passar para o outro, o corpo tem que entrar em experimento.
né? Por isso que pode ser um caminho muito perigoso também se não for orientado, né? E isso acontece muito quando as pessoas fazem dança ou não levam a sério e acabam experimentando coisas que machucam, traumatizam e o contato com o que é dança vira uma dancinha ou só algo para distrair, né? Mas dança é com certeza uma forma de meditar, né? Depende muito do jeito que a gente vê as coisas. Perfeito. Perfeito. Essa observação desse corpo como uma ferramenta potente também, né? Você diria assim, nesse sentido? Exatamente, o corpo já saindo da questão de corpo ocidental, né? A questão de corpo, perceber corpo como espírito, em primeiro lugar, né? De que só existe osso, células a partir do espírito. O espírito vem primeiro, depois tudo isso aí se dá. Então, é, eu acho que eu não tenho como falar de dança no meu contexto como um africano sem pensar como a gente pensa, né? A dança e como o Ocidente pensa a dança. Uhum. E como é indispensável. O jeito de pensar a dança diferenciar deles traz toda a questão estética que eu falei do sentir, mostra o que a gente sente, traz outros resultados, né? A gente vê como é a influência do negro no mundo inteiro, em qualquer tipo de arte ou dança, ou até hoje em dia, né? Se a gente for falar do que se dança, é o hip hop, no caso, né? A base para tudo, pro que a gente tem de mainstream hoje. Então, nossa, misturei vários temas aqui ao mesmo tempo, chega, mas é isso. Isso Será que eu respondi sua pergunta? respondeu. Principalmente quando diz que dançar é meditar também, né? Como forma de corpo potente. Isso, de estar presente. A dança, ela sai do lugar de entretenimento quando a pessoa experimenta, porque é preciso, tá? Por isso que eu falo do sentido. O sentido é para a gente estar ciente do presente, né? A gente tem 6 sentidos, como eu falei, né? O tato, né? O cheiro, o paladar, a audição, né? Todos e a intuição, né? A sexta. Que é indispensável. A pessoa começa a perceber isso. É uma cultura, é uma prática de perceber isso de forma diferente. Até a gente coreografar o que a gente quer que o público veja, né? Que essa é outra parte do dançarino, né? O treinar, o experimentar até você achar o que você quer entregar ao público. E no caso do negro, hoje, eu acho que hoje em dia a gente entra em vários padrões, né? Até as danças de rua entram para as academias, para os estúdios, e as pessoas não percebem, mas ganham outros formatos, ganham outras prioridades em relação à estética do movimento. Fica tudo uma coreografia, uma questão de passinho, que um dançarino sério, ele vai pesquisar mais, né? Ele vai trazer a consistência, Uhum. ele vai pesquisar toda a simbologia dentro do que ele tá passando aí com o corpo, né? No caso, é a questão de responsabilidade, né? Igual um músico, quando ele cria uma música, por mais que seja. A gente sabe que não se tem esse cuidado sempre, mas evitar coisas obscenas, ou quando eu uso, fazer com que não chegue em espaços onde tem crianças. Eu acho que a gente pode separar, né? O tipo de dança, quando a dança ela pode ser sexual ou ela pode sair do lugar sexual. Inclusive, isso é algo que eu percebo muito quando eu dou aula. Uhum. Principalmente aqui no Brasil, os homens acham estranho ter molejo, domínio do quadril, né? Então tem várias. Por isso que eu falo de meditar, né? São várias coisas que a dança pode fazer a pessoa perceber, né? Bloqueios internos impostos pela sociedade. Então, por isso que eu falo que é meditar, né? Se perceber em várias questões, que horas eu me tremo, que hora no movimento eu percebo como trabalho meus sentidos. E todos os sentidos eles estão ligados à memória, Uhum. né? Então, automaticamente com a memória eu vou criando uma obra que toque as pessoas de várias formas
estéticas, né? Eu acho que eu tenho um jeito particular até de criar, né? Coreografias fora de um jeito, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, agora eu faço esse movimento. Eu acho que eu saio bastante desse lugar. Sim. Inclusive, critico muito a questão de o que é performance, o que é dança. Acho que a dança tá muito no lugar da performance também, principalmente pelo jeito que eu crio e que os meus mestres me ensinam, né? Que tá fora do lugar de fazer um passo limpo ou sujo, né? Então, nossa, são muitas questões, né? Várias Que eu tento camadas aí, né? trazer em relação a qual é a visão, né? Cosmovisão negra africana sobre o que é o corpo, o que é dança, bonito ou não, consistente ou não. Certo. E vem cá, Perfeito. mano, como surgiu sua relação com a dança? Tipo assim, como foi sua primeira dança aberta ao público? E conta mais um pouquinho pra gente. Como foi esse match? Nossa, eu acho que a dança me escolheu já de sangue, né? Já de sangue eu acredito que a dança já estava presente na minha família. Inclusive eu tenho uma tia que é uma referência para mim. Inclusive é um orgulho, né, dizer o nome dela aqui, Rosi Timas, né, da companhia Raiz de Polon, que é a primeira companhia cabo-verdiana de danças contemporâneas e tradicionais. Então eu falo que eu já tinha na família, né? É uma super dançarina que eu admiro até hoje, né? Inclusive gostaria muito de trazer aqui pro Brasil. E é isso, assim, dentro da família, de forma direta ou indireta, ela já estava me tocando de algum jeito, né? Massa, massa. Aí eu cresci já um pouco mais afastado, um pouco no lado dos esportes, né? Futebol, as coisas de escola, né? Jogos de escola. Sim. E sempre com um jeitinho a mais pra educação física. Mas eu acho que minha primeira apresentação, que eu diria coreografada pro público, foi talvez com uns 10, 11 anos, na escola. O professor mandou criar uma coreografia com algumas meninas para apresentar pros pais. Inclusive, lembro que na época eu morria de vergonha porque a gente segurava na cintura das meninas numa parte aí. Uhum. Aí a gente morria de vergonha. Então, isso são as primeiras, assim, ao público, né? Eu acho que dançar já dentro de casa, muito treinando, muito imitando Michael Jackson, Uma referência, com né? certeza, né? Todas as coreografias, de botar o clipe e fazer o clipe do início até o fim. A parte que ele acompanha a menina, transforma em lobisomem. Fazia a Então, mesma coisa. isso, Quando exatamente. era pequeno. Fit É por dance isso da que eu falo, a época. questão da performance e ser parte da dança, né? Eu acho que sempre esteve lá, para além de pensar num teatro, ou acho que para mim tudo aquilo já era dança, né? Então, é isso. Massa, massa. Uhum. É, no seu currículo, né? Ali no seu release que você mandou pra gente, você conta que foi um dos discípulos da École des Sables, né? No Senegal. Isso. Como foi é, participar, estar lá e trazer essas influências para cá, né? Porque de certa forma você expressa muito sua identidade pessoal e cultural através dessas suas criações, né? Então, como que foi para você estar lá, trazer essas influências para cá? Então, o Senegal, assim como o Brasil, é mais uma chave para eu me entender, né? Como homem negro, tanto em diáspora como dentro do continente. E sendo o Senegal mais ainda, né? Literalmente dentro do continente, no solo senegalês. École des Sables, né? Escola das Areias, na tradução francesa. É criada por Germaine Conny, nossa mestra, considerada a mãe da dança contemporânea africana. Tá viva até hoje, firme e forte, uma mulher que só a presença dela é gigantesca. Só de ver ela dá vontade de dançar sorrindo. Minha tia também foi parte, né, dessa escola. E ela é muito importante, né? Inclusive, é por isso que eu falo que eu sou discípulo de lá. Não me coloco como aluno, porque eu acredito que tem um jeito de ser, né? De um sablista, né? Que a gente fala, a pessoa da École des Sables é um sablista, né? Uma areia de lá.
Então tem um jeito de dançar, de pensar a dança, o corpo, né? Ela tem a técnica Cunhi, que pensa o corpo como cósmico, né? O corpo cósmico, ele entende que a gente tem astros dentro do corpo, e assim como os astros, eles têm um ritmo, onde eles não se batem, então tudo flui, né? A gente tá nesse sistema solar porque nada tá se batendo. A Terra não bateu nada ainda, porque se parar alguma coisa aqui, a gente vai parar lá do outro lado do mundo, né? Então é a mesma coisa com o corpo, né? O entendimento que ela traz, né? Do ritmo, de entender os astros e como movimentam dentro da gente. E isso traz muito da visão africana, né? Sobre a dança, do dançar, a questão de repetição, que eu acho que é algo que falta muito hoje. A gente faz muita coreografia onde tem muita informação e às vezes não passa nada. A pessoa não leva a dança para um lugar espiritual. Não toca tanto assim, né? Isso. E quando eu falo de lugar espiritual, eu não tô falando de nada sagrado, né? E muito pelo contrário, de novo, né? Trazer a ideia espiritual africana, né? Para um campo muito real, né? De quando eu falo, por exemplo, na aula, quando eu falo junta as mãos e esfrega. Sim. Né? O pessoal pensa, que é isso aí? Mas isso é física, né? Uma tecnologia africana. Isso é física. Quando você esfrega a mão, você está produzindo energia, literalmente. Por isso que a gente sente a mão aquecendo. Então eu sempre mostro às pessoas de como a África não está nesse lugar. Quando a gente fala tecnologia, a gente não está falando de magia. Né? Essas coisas têm tudo sentido. Assim como folha que a gente usa para passar gripe. Né? Então tem tecnologias de preparo, de dançar o corpo, que são para se sentir bem. Né? O repetir, e como eu ando, como eu abro meu sol, né? Como eu faço minha lua fluir, minhas estrelas, a serpente da vida. Então tudo isso são partes do corpo que eu tô falando aqui. Mas vendo eles como astros, a gente entende o corpo como um sistema, né? Perfeito. E como ele precisa funcionar no ritmo certo. A serpente da vida é a coluna? Exatamente. E o sol é o quê? O sol é o plexo solar, o Sim, peito, né? o No meio do peito. E a lua? A lua é a bunda. Ah. A bunda, as estrelas é a pelve. A pelve. Então, saber como movimentar cada lugar desse e como um não precisa passar sobre o outro, né? Isso traz vários exemplos, né? Só essa questão traz vários exemplos de que nós também como comunidade, né, precisamos entender um ritmo, perceber por que tem vários problemas dentro da comunidade de hip hop, de dança dentro de Salvador ou Bahia, né? Às vezes é isso, falta de entender o ritmo de todo mundo para que se haja em consonância, né? Para se agir junto. Perfeito. Engraçado porque falar dessa parte dos astros, né, do corpo e como isso está totalmente ligado com não só de uma cosmovisão no sentido mágico e distante de compreender, né, é algo que compreender dessa forma também é de algum jeito olhar para além, né, de uma forma que decolonizar também a forma de ver a dança, né? No caso, há uma diáspora artística aí também, de certa forma, né? Não se afasta do lúdico, né? A gente coloca o lúdico só para as crianças. E eu costumo dizer muito para as pessoas que na África, quando a pessoa quer falar sério, ela usa o lúdico junto com o provérbio. Aí você já sabe que a pessoa está muito séria. Então, trazer a lua ou o sol como algo que se referencia ao meu plexo, eles estão muito ligados, né? Para além de só palavras. Vem cá, como você poderia traçar um paralelo entre a dança feita em África com a feita aqui no Brasil? Pronto, inclusive isso é parte da pesquisa, né, de danças afro-urbanas. Eu gosto sempre de explicar isso porque, inclusive, agradeço pela pergunta, porque é uma tecla que eu venho batendo aqui na Bahia, principalmente, né, de como as pessoas acessam as danças que vêm do continente, como são utilizadas de forma
muito rasas, né? Infelizmente. Tanto por falta de acesso, mas também eu diria que um pouco de falta de preguiça, né? Um pouco de conveniências. Mas as danças afro-urbanas são danças que nascem em contextos urbanos de diferentes capitais da África, né? Que são várias. Hoje a gente tem em torno de 54, 55 países, né? Estados reconhecidos, entre várias aspas, na África, no continente. Então, tem uma diversidade enorme de danças afro-urbanas. Então não é uma dança, né? Ele é só um termo guarda-chuva, né? Que eu uso para retratar o que eu chamo, né? Esse conjunto de danças que eu conheço e as pessoas perguntam, eu compartilho, né? E quando as pessoas chegam na aula, eu quero fazer aula disso ou daquilo, eu falo, não. Tem vários, a gente pode experimentar muitos, ou às vezes as pessoas acham que, tô dançando Afrobeats, afinal tá dançando Afro House, né? E são essas coisas, né, que generaliza, mas eu acho que eu tô aqui pra explicar, né, pras pessoas né? E desmistificar também o que é isso, né, para que as pessoas vão mais fundo e eu acredito que através dessas danças, desses ritmos, as pessoas têm uma chance de conhecer a África de um jeito muito mais palpável, né, real, do que é produzido artisticamente. Nas artes do continente aparecem coisas do dia a dia, onde você pode ou não se identificar como um negro em diáspora, né, que é a maioria, que é o nosso caso aqui. Então é um jeito de conhecer, né, a juventude africana, inclusive, né. Hoje, se a gente fala de Afrobeats, a galera vai conhecer Davido, Burna Boy, Wizkid, né? Que são os nomes mais populares. Mas que, graças a Deus, né? Chegaram aqui, a galera tá escutando. E com isso, né? Aí eu costumo dizer que é meu trabalho fazer a galera entrar mais dentro do Afrobeats. Saber que ele vem do Afrobeat, né? Que vem antes, né? Um S muda tudo. Que é de Fela Kuti, né? Que dos anos 60, 70. Então, é isso, são muitas histórias que eu mesmo me esforço muito para conhecer, para poder passar sem errar, né? Tentando trazer o máximo de fato, sem colocar muito minha opinião e colocar. Eu sou cabo-verdiano, mas eu ensino Afrobeats que é lá da Nigéria, então eu não imponho nada. Eu falo, estudei isso, eu entendo que é assim, vejo influência de tal. Né? Então eu vejo minhas aulas muito nessa questão, né? Por isso que eu pesquiso danças afro-urbanas, porque são várias, né? Na Nigéria tem o Afrobeats, o Ghana também, Costa do Marfim tem Kupere Kale, Angola tem Kuduro e Afro House, África do Sul hoje em dia é com a Amapiano, que tem tomado o mundo. E é isso, são esses ritmos afro-urbanos que eu pesquiso e normalmente compartilho aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil eu costumo apontar, né, essa questão do afro-urbano ser... Quando eu falo de urbano, eu não tô falando da Barra, né? Boa. Quando eu falo de urbano, eu não tô falando da Barra. Eu tô falando de Sussuarana, Cidade Baixa lá, né? E quando a gente fala de urbano, a gente tá falando da periferia, né? Boa. E como a periferia lida com o espaço urbano. Isso aqui. Até a ideia de urbano é uma ideia de algo mais... elitista. Elitista. Sim, Só que não. Só que não. É a gente que se vira todo dia, né? No espaço urbano, tanto aqui quanto no continente. A questão urbana, ela tá muito influenciada pela cultura ocidental, né, que mesmo assim a gente tem tentado resistir e a gente tem mudado certos hábitos, mas algumas são impostas, né, o concreto, né, então essas danças eles nascem basicamente muito dialogando com isso. As pessoas chegam na aula achando, é descalço, né, dança afro, né, então confunde muito com dança afro-brasileira, né, que não é questão de estar descalço. Só que eu sempre falo, não, pô, a gente tá na área urbana, então as pessoas andam calçadas. Então o tipo de dança é a dança que se dança na boate, então a gente não dança descalço na boate, né? Então isso já é pra mim um ponto de fazer as pessoas perceberem, né, que o que estão escutando é o que o africano escutaria numa boate. Você escuta uma coisa aqui,
né? Mas não quer dizer que o tradicional tem a ver com usar sapato, ou não, né? E a pergunta seria exatamente essa, sobre como que é para você nessa hora de ministrar as aulas e as oficinas, mas você já falou também, né, de certa forma, pontuar essas coisas do tênis, né, do sapato, esse tipo de coisa. E, inclusive, em uma aula, né, que eu fiz, que eu posso dizer que eu fui também cobaia, rapaz, muito bom o fato como ele traz essa coisa de dizer que o tênis e o sapato é também da autoestima do preto, né? Então, foi uma coisa assim que, tipo, a gente vai realmente achando que é pra ir descalço, que é pra ir ali naquele ambiente que é pra você ficar mais solto, né? Mas não, com o sapato no pé. O sapato, a gente. E Germaine Conny, né? A mãe da dança contemporânea que eu falei antes, né? Da École des Sables. Ela fala muito disso, de achar gozo na dança, né? De se sentir, de carregar toda a questão ancestral ou não, né? Que você tem, cultural, né? Quando eu vou dançar, eu quero dançar bem. Como é que eu me sinto bem me vestindo de tal forma, né? Será que tal maneira de me impede de fazer tal movimento? Sim. O que que isso muda, né? E perceber isso. O importante é perceber como é que eu quero dançar, né? Como eu me sinto bem, como é que eu faço melhor, né? Como eu me sinto melhor a cada passo que eu faço, né? Eu acho que ela traz muito isso. A gente tem a questão da marcha, que ela fala que uma pessoa não vai saber dançar se não souber andar na música. Só andar. E para além da questão capacitista, né, de andar, de ter dois pés, qual é o ritmo de você se deslocar? Tem. Uma pessoa pode não ter dois pés, mas está no chão arrastando num ritmo aí que é o andar dela. Então o importante é isso. Então, como é que uma pessoa arrastando movimenta a coluna dela, a lua, o sol da pessoa? Então é perceber para além, né? Para além do corpo ideal, e sim como é que o seu corpo pede para se mexer, né? Perfeito. Perfeito, muito bom. É muito curioso entender a dança, né? Para além de só do balançar ali. Entender realmente de um lugar e principalmente tirar essa parte ocidental mesmo e ouvir de alguém que. Por isso que é muito importante, Rony, você tá. Seu corpo tá em Brasil também, para trazer quebrar certos paradigmas e desmistificar muita coisa que as pessoas entendem como dança também, né? Muito Satisfação é importante. minha. Também aprendi muito disso. Essa tese aí tem muito a ver também com o Brasil, né? Muito Legal. com o que tem aqui. Por isso que eu tava trazendo a questão da urbanidade afro-brasileira também, né? Da questão de ser negro afro-brasileiro no urbano, na questão urbana. E a gente vê o Recôncavo ficando cada vez mais urbano também, Sim, né? sim, Então eu tenho me identificado bastante, sinto que meu movimento tem vindo para o Recôncavo também por isso, acho que eu tô no momento de aproveitar. E isso a galera acredito que gosta do hip hop, de movimentos de dança urbana. Então, estamos no lugar certo. E eu tô sempre perguntando pra galera daqui, né? Pra pessoal negro que é daqui, né? Que eu costumo chamar de africano também. As pessoas espantam com isso, né? Mas eu sempre incentivo que as pessoas negras se entendam como africanas, independente de como uma pessoa do continente considere você ou não, né? Porque eu acho que se uma pessoa nasce parecendo um chinês aqui, ele vai ser considerado um chinês, né? Em qualquer lugar. Ele tem um olhinho assim, um chinês, é um asiático. Então, se você tem, né, ancestralidade africana, você deve sim carregar esse nome, né, africano. Então, perceber essa africanidade, essa negritude dentro do campo urbano e da arte urbana soteropolitana, principalmente, né? Que eu acho que eu tenho mais acesso. Então, eu sempre falo para as pessoas, o Arrocha é um afro-urbano. Porque se você colocar ele perto de um kizomba ou de um tarraxinha, que são ritmos também afro-urbanos que são dançados em pares, fala de amor, de romance, de curtição, é muito parecido, né? E tem muito a ver com a questão urbana de boate, né? De festinha, isso. Aí tem as danças urbanas também que eu acho muito parecida também com o dancehall, o hip hop, que também são danças afro-urbanas,
mas não do continente. Né? Porque, afinal, quem cria essas danças são negros, independente se você for da Jamaica ou de Brooklyn, né? São negros. Então, aqui na Bahia seria o pagode. Né? O pagode é uma dança afro-urbana, tem um jeito de cantar, um jeito de dançar. Paredão é como se fosse um sound system. Isso, um sound system, exatamente. Então, é preciso observar isso. E para além da crítica de que não está se fazendo letra que preste, só fala de assédio, mas perceber o que isso está querendo dizer, né? Por que esses jovens estão cantando assim, novinha, não sei o quê? Né? Perceber, questionar. Eu acho que a dança é para isso. Né? Se você não gosta de pagode, questione, né? Saber para onde o pagode nasce. Eu acho que é muito importante a gente estudar o que é urbano para a gente entender porque em que momentos a gente traz a questão sexual ou não, como aparece isso na música que é popular para o nosso povo, né? E assim como a dança também, né? Eu acho que é muito, muito bom o cenário da dança de pagode, tem evoluído bastante, a galera mistura inclusive com a Afrobeats hoje em dia, né? Percebo isso muito, muito, muito em Salvador, hoje em dia se mistura muito. A influência, né? Isso. Tá bem em voga mesmo na música. Assim. Isso, as pessoas têm procurado, né? Afrobeats, têm procurado aulas, tem pessoas em Salvador, né, que têm entendimento para ensinar Afrobeats. Apesar de eu achar que são bem poucas, né, as pessoas que realmente entendam isso e passem isso num lugar que não vá para um padrão, né, ou cheguem dizendo que isso aqui, esse passo é Afrobeats. Mas é um passo que você viu num clipe popular aí e você viu que o cara que canta é Afrobeats e você, isso aí é Afrobeats. E na verdade não é, né? Às vezes é um passo que os países africanos estão, né, em diálogo entre si. Então, se eu tô dançando Afrobeats, eu posso fazer um passo lá da África do Sul. E você que vê de fora não entende, vai dizer que isso aí é Afrobeats, mas não é, né? Sim. Então eu tô sempre atento nessa questão, né, de falar, se vai ensinar Afrobeats, tem que conhecer, né, porque um médico não decide ser médico do nada, né, então a gente tem que estudar. Eu, como professor de dança, né, eu preciso estudar para que eu não passe uma dança só pelo passo, porque ele carrega toda uma cultura. Perfeito. E o hip hop, como as culturas urbanas, né, periféricas, é muito fácil de banalizar. Então eu costumo levar muito sério isso, né? Sempre trago essa questão de a gente é da rua, mas a gente é sério, né? A gente não banaliza nada, todo o conteúdo que chega a gente analisa e cria, né? Tanto que acho que minhas obras acabam sempre entrando em questões que acho que o Brasil influenciou muito, né? Tem alguns solos já que tem muito a ver com o cotidiano. Eu tento sempre mostrar isso, de como o hip hop ou as danças afro-urbanas podem retratar ou falar, né, sobre nossas angústias, né, de depressão até violência policial, né, tudo isso aí pode aparecer na dança. E eu tento mostrar isso para as pessoas fora de um lugar de coreografia. 1, 2, 3, agora eu faço assim, uma polícia apontando, não. Né, mas sim, como é que eu construo isso no palco, uma cena de tensão, sem precisar usar muitos símbolos, né? Ou usando a música ou a batida. E por aí vai. Tem várias dinâmicas, né, de criação aí. Aí já estamos entrando na questão de criação. E essa é a questão que eu também tinha muita curiosidade de saber. Um pouco do seu processo criativo, de fato, sabe? Quando você vai fazer uma coreografia, como você gosta de começar. E aí você tava comentando muito sobre isso, eu acho bem legal. Mas se você quiser desenvolver mais, fique à vontade. Sim, eu acho muito importante, inclusive, falar sobre isso. Principalmente porque a questão de criação, né, ele vai de novo à questão que eu critico muito de novo, né, a questão da coreografia, de colocar tudo 1, 2, 3, 4, aí então isso acaba bloqueando a gente na capacidade de criar obras de 40 minutos. Né, eu não conseguia ver isso antes quando eu pensava na coreografia, vou botar tal música,
aqui eu faço assim, aí vou coreografar 1000 coisas que depois nem eu mesmo tô conseguindo internalizar, né, a coreografia, mais do que pegar só o movimento. Então eu sinto que minha coreografia, ele aparece muito no lugar de experimentar. Acho que ele aparece depois de muito improviso e prática também, repetição dos fundamentos, né? Afinal, as danças têm fundamentos, né? Ao contrário do que se pensa, né? Sobre as danças africanas comparadas às danças ocidentais, né? O balé, a dança moderna, né? Que tem vários nomes e que treinam direções. Então a gente tem tudo isso, né? Nas danças africanas, acho que não há necessidade, né? De utilizar outras técnicas. Mas como é que eu construo isso, né? Como é que eu trago originalidade nisso? Eu acho que para isso a pessoa precisa experimentar, né? Precisa criar repertório para si mesmo, Perfeito. né? Criar Buscar repertório. conhecimento, né? Isso. Então, se eu vou andar nessa cena, quantas vezes você já andou, né? Ou você decide que essa cena eu vou andar assim e paro, né? Eu não gosto disso. Eu gosto de deixar a cena acontecer. E eu vou andando, o que acontece durante esse caminho de andar, acontece aí, né? Tem cenas, inclusive, que eu procuro a exaustão, né? Onde eu procuro o estado de exaustão e chega, né? E é uma construção, não é eu faço 1, 2, 3 para ficar exausto, não. É um repetir lá até você entrar num transe e as pessoas começam a perceber, né? O estado de... Então, eu acabo mexendo com o campo sensível das pessoas só com levando ou trazendo meu corpo para estados diferentes, né? E isso é preciso ter muito treino de entender como é que meu sol fica, o que que eu faço se eu cansar demais, né? Como é que eu faço para voltar. Então tem Como repor essa energia, né? Como repõe a energia, como eu coloco textura no movimento, né? Ah, Rony, eu sinto um super hype, sim. E como? Como é que eu construo isso, né? Já começa na coisa que eu falei, né? De esfregar a mão, né? De produzir energia. Aí do nada você explode a pessoa, pô, como é que ele tá com energia ainda, né? Mas não é magia. Há um preparo, há um trabalho até construir aquilo. E isso vai aparecendo, né? Dentro das obras. Por exemplo, eu uso uma questão de enquadramento do policial. O policial vem, me enquadra, estou na parede, coloca a mão no pescoço aqui, né? Mão na cabeça, como eles falam. Inclusive o solo é sobre isso também. E aí, nessa posição, eu brinco com a música, né? Então, em vez de ficar usando símbolos exatos, eu só coloco uma piano e fico dançando nessa posição. E pode acontecer várias coisas. Eu não coreografo, agora eu vou fazer tal, mas sim, já conheço a música bem, já ouvi ela muitas vezes. Então, minha experiência faz com que eu torne aquilo uma coreografia. Sim. Eu sei para onde eu vou, mas o que vai acontecer tá aí. Então, a forma de coreografar as coisas eu acho também muito diferentes. Acho também por causa de influências, né, dos meus mestres. 2 deles também produzem muito nesse campo. Tem um mesmo que ele desenha uma posição aí ele imagina várias outras dinâmicas e dentro da hora que ele apresentar, ele escolhe que dinâmica ele entra e vai embora. Não deixa de ter uma coreografia, você não deixa de receber tal mensagem no final, né? Sim. Então, sair do lugar de 1, 2, 3, né? Não queria nem falar do TikTok, mas que acaba sendo só uma questão de passo e carinha bonita, né? Sim. E vai para além, a pessoa vê que você trouxe, né, energia, você tá comunicando algo, né? E eu sempre coloco para as pessoas, né? Eu não danço para mim, né? Eu danço para os outros, né? Quando eu faço isso para os outros, me dá prazer também. Para mim, eu danço no chuveiro, né? Quando eu tô tomando banho, mas quando eu danço para os outros, há uma questão de comunicar, né? Eu quero dizer algo, então não é só que eu vou dançar aqui. Inclusive, algo que eu critico da dança contemporânea é eu entro no meu orgasmo criativo aqui e se você não entender,
problema seu, ignorância sua. E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente Trazer tem essa que ser pessoa, né? ter capacidade de dialogar com qualquer um, Sim. principalmente se a gente está falando de arte negra, africana, ela tem que dizer algo, né? E eu acho que esse solo meu, em qualquer lugar que eu apresento ele, principalmente homens negros, ficam logo na onda. Pô, véi, foi um enquadro aí, não foi? Eu falo, foi, filho. Né? E ver isso em cena e ver como eu trabalhei com isso, com a música, com a luz, né? E é utilizar essas danças para mostrar ao nosso povo que eles têm, né? Habilidades estéticas, né? De perceber a música, que a música fez parecer que deu um tiro, né? Então, as pessoas não se entendem como intelectuais artísticos, mas são. Todo mundo Demais, é, né? De sim. ver uma música, de ver uma dança e dizer que gostou ou não gostou. Né? Eu acho que a gente tem que se dar esse direito, né? Quando a gente fala de estética afrocentrada, a gente está falando disso, de decidir o que é belo, o que não é, o que é bom, o que não é, pro nosso povo. Pra si, né? Isso. Se o pagode é bom ou não, é a gente que decide, não a Cada um que elite. diz. Exato. Agora, é muito único esse processo de criar. Mas e como o seu corpo se comporta quando ocorre também o seu período de bloqueio, né? Seu período de não criar nada, seu período de ficar na toquinha assim, não querer nem meia com dança por um tempo. Sim. E depois retornar. Como é esse processo? Como você se cuida? O que acontece? Pronto. Então, assim, sendo um jovem, né? Eu acho que às vezes dá, a ansiedade sempre vem. Acho que a gente que é uma geração que não. Não que eu tenha ansiedade mesmo, né? Mas tem aquela ansiedade que bate, meu Deus, não tô produzindo, como é que eu vou trabalhar? Será que o Sim. mercado me aceita? Né? Eu Ansiedade vindo da artística. África, né? Vindo do continente, chegando aqui, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto que minha presença incomoda, né? Porque as pessoas têm um ideal africano que minha presença quebra, às vezes querendo ou não. Uhum. Então eu tomo bastante cuidado com isso, né? Bastante, bastante cuidado. Mas é isso, eu meio que eu perdi A questão do bloqueio do criativo. bloqueio, isso. Então eu acho que quando eu tô com problemas de pensar a coreografia, eu paro, né? Eu acredito muito no silêncio, para além do silêncio do som, o silêncio do corpo, Sim. né? Perceber o que que o corpo tá pedindo, por que que o corpo não quer fazer tal, e às vezes até utilizar essa preguiça, né? Tanto por isso que eu falo, essa questão do esgotamento, né? De cansar em palco, ele também é treinado, né? Eu treino ele antes dele acontecer, então há um trabalho de... Tô com preguiça, como é que eu saio da preguiça? Eu começava a me sacudir. Então uma parte desse trabalho são quase o quê? São mais de 13 minutos sacudindo. Então chega um ponto que o público começa a ver que eu tô... Então, esse estado eu atinjo não com a coreografia 1, 2, 3, mas com a repetição, né? Ou com o pensamento. Tem um trabalho aí, né? Na questão de por que que eu tô me sacudindo, né? Porque é assim que minha cabeça fica depois de um enquadro, né? Depois de ser humilhado pela polícia. Como é que a cabeça de um negro fica? Inclusive fala isso no trabalho também, né? Como é que fica a cabeça do negro, né? É a tradução desse sentimento, Isso, né? aí eu entro sem dizer nada. O meu corpo vai dizer Corpo como é que a falando cabeça fica. Então, é isso que eu... Não há coreografia aí, né? Muito É sensível só um isso. estado corporal lá que vibra, 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 vibra e Sim. vira uma coreografia, sem precisar de 1, 2, 3. Partindo da observação do próprio corpo, né? Isso, De como o corpo exatamente. reage quando toma um baque desse. Às E vezes você nem fala nada, às vezes nem sai voz, às vezes só o corpo ali, naquela Isso, vibração, só fala né? tudo, exato. Só dizendo muitas coisas. Uhum. E vem cá, mano, a gente aqui no podcast sempre pergunta como é que os artistas se sentiram durante o processo da pandemia, né? Que foi um processo que impactou todo mundo, né? Inclusive essa categoria, né? Dos artistas e tal.
Como você na dança se viu preso em casa, não podendo dançar? Quais foram as estratégias que você utilizou para lidar com isso? Aí, ó, de novo, a questão da dança pra mim, né? Quando eu direciono ela pra mim, a dança tem um lugar de meditação, né? Como eu falei antes, a questão de é um momento de eu tô sentindo mal. Por que eu tô agoniado? Eu danço. Tô com raiva, eu danço. Tô subindo de peso, eu danço. Preciso ganhar mais força, flexibilidade. É dançando, né? Então, é prestar atenção. Prestar atenção em cada uma. Como é que essas coisas podem construir, né? Durante essa Muito época bom. de doença, de perceber eu tô doente ou não, tô podendo dançar ou não, e perceber ficar em casa, não poder dançar com os outros, né? Isso foi bem difícil, né? Mas é, é a questão também que coloca vários dançarinos em questão, né? De ter, qual é a palavra? Disciplina. Hum. Né? Na pandemia eu sinto que eu precisei ter muita disciplina para não parar de dançar, acordar, dançar dentro de casa, dar aula, inclusive, pela Você internet. participou desse processo aí também de E aula isso de online? dar. Mas eu não, eu inclusive me afastei da universidade nessa época por isso. Eu não queria nada a ver com a universidade dentro do campo da internet e eu estava dando aula pela internet, inclusive para pessoas fora do Brasil. Então eu vi, meu corre foi para outro lugar. Esqueci a academia, eu disse, olha, preciso trabalhar. E foi isso, a aula online. Quando o Aldir Blanc chegou, a gente aprovou o African Urban Dance, né, que foi um Uhum. curso de danças afro-urbanas que foi online, né? Foram um mês e meio de aula online com um videodança no final. Hum. Que foi dirigido, né, por mim e eu, Isaac, Nayane. Isaac também é do Ghana, um africano, e Nayane, que é uma brasileira também. E que a gente fez esse projeto, isso movimentou inclusive as nossas vidas, né? É, aproximou das pessoas, inclusive depois da pandemia a gente pôde ver, né, Nossa, que massa. pessoalmente. Mas o resto foi isso. A dança, eu comecei essa coisa de lançar vídeos, né? De fazer reels, que é uma coisa que eu faço até hoje, Ah, Uhum. né? legal. E isso aparece na pandemia, né? Eu percebo que eu posso pegar pedacinhos de vídeo, né? Aproveitar de forma diferente de um influencer ou um TikToker, Importante. né? Não na questão de repetir o mesmo desafio, né, como eles falam, As mas trends, de né? dançar uma música e dizer muito bem o que eu quero falar, né? Eu acho que eu trago muito lugar político sempre dentro da música, sem sair do campo espiritual. Mas é Perfeito. isso, eu acho que a dança na pandemia ou fora, a pandemia trouxe o dinheiro para a dança de um jeito, e agora sem ela também fica diferente. Ao mesmo tempo eu me sinto cansado de dar aula online. De alguma forma eu meio que acho que não funciona, né? Isso é opinião minha. Um corpo precisa do outro corpo ali também, Exato, né? inclusive eu valorizo isso. Tanto que outra coisa que as pessoas não gostam quando eu falo, não gosto de coisa EAD, né? Porque eu acho que as pessoas precisam estar junto, né? Parte de ser um dançarino é aprender a estar com outros corpos, né? Uhum. Parte de dançar é entrar na roda de aula e você levantar o seu sol, sua cara e olhar para quem está dançando, né? Você não fazer o passo sem se preocupar com o espaço do outro, que é algo que eu vi, né, durante toda a minha vida como artista, estudando em escolas de dança, né? Espaços que muitas vezes são cheios de ego, onde os melhores corpos se colocam na Sim. frente, se intimidam, né? Eu lidei bastante com isso e hoje, né, se eu entendo que eu posso criar um espaço afrocentrado, ele não pode ter isso, né? Então os corpos se respeitam, a questão de círculo para que a gente se veja, ou que eu possa dançar sem precisar ver o espelho ou o professor. Isso já muda toda a perspectiva de arte de Uhum. corpo africano,
em relação às artes. A própria disposição das pessoas na sala já Isso, tem como exato. mudar isso, né? Agora, aproveitando que a gente falou desses reels que você tem feito, dos videozinhos, né? Qual é a sua perspectiva de dançarino para olhar as danças famosas de TikTok, né? Que viralizou aí também nesse processo de pandemia. Mas a gente montando essa pergunta, a gente também foi pensando e raciocinando mesmo como que a gente vê da nossa perspectiva o TikTok, né? Porque tem os lados positivos, tem lados negativos e, de certa forma, como é para você, um corpo dançarino, visualizar isso? O TikTok chega como assim para você? Então, eu acho que o TikTok, em primeiro lugar, ele tem um formato de vídeo que mostra a questão capitalista dele, Uhum, né? Que é o imediatismo, né? A questão de fazer um vídeo curto de 15 ou 30 segundos e entregar para você aí o orgasmo que bate aqui, a dopamina que bate na cabeça de fazer a pessoa fez um passo bonitinho, fez um sorrisinho, bateu a bundinha aqui, aí pronto. E isso tem comprado as pessoas, querendo ou não, as pessoas têm vivido vidas muito tensas e quando encontram isso, superficiais, né? a pessoa pega um celular e aquilo é suficiente para dar uma dopaminazinha na Uhum, cabeça, ver uma menina, uma mulher dançando, né? Que eu acho que há um padrão, inclusive, né, para ganhar várias visualizações, né, a questão de ser mulher, branca, loira, fazendo TikTok. Às vezes são muitas danças que a gente cria e essa galera do TikTok pega, faz um videozinho de 15 minutos fazendo o seu passo lá, pô. O passinho é da gente, né? Mas tem um bocado de branquinha dançando passinho, né? E ganhando dinheiro com TikTok, daqui a pouco jogo de tigrinho e fazem suas vidas aí. Uhum. Né? Minha sim. questão é só essa. Agora, como a gente fazendo TikTok ou não, eu quero ver quem é que tá fazendo TikTok, né? Se uma Sim, menina periférica negra fizesse um TikTok e tivesse um retorno, tá, TikTok vale. Mas não tem. sim. Não tem. Eu sinceramente quero que me mostrem, né? Uhum, Uma pessoa da periferia que não tenha, né, vamos dizer, traços ocidentais, né? Padrões de beleza, né? E que sim. seja aceita sem ser sexualizada, principalmente se for mulher negra, né? Então é isso. A nossa dança, nossa arte, ela tem que servir para educar a gente sensivelmente, né? Sim. Se ele não faz isso, ele não presta. Então, o TikTok eu uso, eu faço vídeos de 30 minutos, mas eu não fico fazendo os mesmos passos, não uso as mesmas Uhum. músicas, né? Pra que que eu vou usar a mesma música? Eu posso dizer tantas outras coisas com outras músicas que a galera curte também, Sim. né? E também é um jeito meu também de mostrar às pessoas a diversidade das danças africanas, né? As pessoas me perguntam, quem já conhece mais o meu trabalho, pergunta pelo lado tradicional, né? As danças mais tradicionais, que é o que eu mostro bem menos aqui, também por entender que eu sei menos também. Mas é isso, tudo com cuidado. Teve vários vídeos, assim, de crianças africanas que estão viralizando, assim, volta e meia viraliza um ou outro. Eh, e aí, minha mãe mesmo é muito apaixonada por esses vídeos. Uhum. Mas também tem uma problemática, né? Tem uma problemática por aí. E aí, como que chega também os passos de África aqui por TikTok são sempre vistos desse estigma aí das crianças, Isso, né, que estão aí. exatamente. E aí, qual é a sua perspectiva a partir disso Exatamente. também? Eu inclusive, conheço, eu já acompanho alguns desses grupos de crianças, né? Fico sempre de olho da onde são essas crianças, né? A gente sempre fala crianças de África, né? Sendo que a África é um continente Inteiro. imenso, 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 imenso. Então, e essas crianças, elas fazem isso porque sabem que é o jeito de ganhar dinheiro, Uhum. né? Inclusive tem vários históricos de chineses explorando crianças e famílias para tirar foto que depois não pagam. Aí esses chineses acabam se tornando referências para esses pais porque conseguem dinheiro e esses chineses exploram as crianças, né? E a gente só chega na internet e vê, ai que legal que ele tá dançando de pé descalço com a camisa rasgada.
é coitado, mas tá feliz. Os Né? Então, e isso acontece muito isso comigo, né? As ricos pessoas do que o veem dinheiro esse não vídeo. pode comprar. E o povo me manda muito desses vídeos, né? Sim. Quando a pessoa, Rony é africano, então vou mandar esse vídeo aqui das crianças africanas pra ele. Aí eu fico, meu Deus do céu. E tem tanto vídeo realmente muito bom de crianças africanas Sim. dançando, né? Em espaços urbanos, filho de gente, né? Bem da vida. Né? Inclusive, normalizar isso, africanos que se vestem bem, comem bem, têm uma casa grande, famílias imensas, né? Reinos, pô, pessoas ricas, com todas as condições de colocar a família inteira na escola, estudando. E ainda bem, a gente tem que normalizar isso, precisa se ter isso aqui no Brasil. Não uma elite negra, mas a boa condição para que todos estudem, né? Ter pessoas negras com poder é necessário. E é isso, na África também tem. E inclusive eu acho que, né, a galera que a gente vê dançando nos vídeos descalços são muito bons. Agora você perde muito não pesquisando e vendo a galera que tá indo pra boate fazer mesmo aquela dança, né? A galera mesmo de rua que vai fazer aquela dança. A pessoa pode ser pobríssima. Pobríssima. Isso acontece na África toda. Mas quando o pobre se veste pra ir pra uma festa, ele veste como? Ele veste melhor que o elite, pô. Se veste, a pessoa pode vir lá do fundo da periferia. Mas na hora de chegar numa festa, sabe se aprontar palosamente e chegar. Isso já é algo africano, né? Pra não dizer negro de novo. Né? De se vestir bem, né? De estar bem. Isso é parte de espiritualidade, né? Como eu falei, o corpo existe por causa do espírito, então eu me visto bem. Perfeito. Né? Vestir bem, ir pra festa, dançar junto, todo mundo bem, autoestima lá em cima, né? E isso é algo que tiraram da gente há 300 anos. E como você falou, né? A questão do sapato, ele tem muito a ver com isso, principalmente pra gente que tá na diáspora, né? Que é tirado esse lugar de dignidade que aos poucos ou através de um sapato consegue voltar a ter o mínimo de dignidade numa sociedade colonial. Então o sapato é sim o primeiro passo. É perigoso o jeito como os negros estão vendo para os sapatos hoje, né? De um jeito muito luxuoso, né? De gastar muito dinheiro com luxo, com... Isso é outro lado do capitalismo. Mas se vestir bem não é algo capitalista, é algo da gente, né? A gente é um povo muito estético, né? De vestir bem, de estar bem, de se sentir bem, né? Estética é sentir em primeiro lugar. Sim. Então, se vistam bem para dançar. Vai facilitar bastante. Ótimo conselho. Infelizmente agora estamos caminhando para o encerramento, né? E eu queria perguntar para você, assim, que você falasse uma palavra que defina a sua arte, sabe? E que você ia aproveitar disso e indicar alguns conselhos, assim, para dançarinos que estão começando ou dessa mesma área, assim, que você. Então, eu tenho 2 palavras. Pronto, você é quebrar a regra, Pronto. tá liberado. Você tá finalizando a temporada, você tá aqui. Vamos abrir essa sessão, tá liberado. 2 palavras, espírito e ritmo, né? Eu acredito muito nessas 2 coisas, né? Sem corpo não tem espírito e sem movimento não tem ritmo, né? Isso inclusive é um provérbio do Mali, né? Do povo malinke, né? Que acredita que não há movimento sem ritmo, na verdade. Não há movimento sem ritmo. Então o ritmo e o espírito são indispensáveis para que essa dança seja consistente. Não só uma dancinha assim para ali. E às vezes a criança consegue trazer uma dança consistente só por isso, só por carregar o espírito e um ritmo que ela decidiu lá na hora, ó, só ficar pulsando. Uma criança às vezes só se balançando assim, você, que fofo, ele tá dançando, porque é um espírito junto com o ritmo aí que mexe com a gente. Nunca tinha... Perfeito. E aí é isso, pra quem tá chegando, treinar, pô. Isso aí é indispensável. De novo, a questão de disciplina, acho que é o que todos os meus mestres trouxeram, né? Colocando isso, assim, num lugar acadêmico, mas não acadêmico,
né? Por exemplo, um médico a gente respeita muito, né? O médico vem, eu sou médico. E se respeita ele, porque ele já leu muito, já estudou muito. Mas eu penso a mesma coisa sendo um artista, né? Eu tenho que estudar tanto quanto um médico, um advogado, né? Eu me esforço tanto quanto qualquer um deles para estudar, para saber que tal dança. Inclusive, meu curso tem a questão de interdisciplinaridade, então eu sempre acho que eu preciso saber química, física, didática, tudo isso está para que minha arte seja o que é, né? Então eu preciso estudar igual um doutor, né? Ele é doutor em medicina, eu sou doutor na minha arte, né? E é isso, ter disciplina com o que você faz. E ir para além de satisfazer esse ou aquilo, eu acho que vem de novo a questão de experimentar. Quando você experimentar, você vai ter tanto repertório que sua última preocupação vai ser satisfazer. Porque você já tem tanto repertório que você pode mudar, apresentar mais. Então, satisfazer deixa de ser o foco, né? Porque você já tem espírito, você está produzindo espírito, produzindo ritmo, né? Então, é muito necessário, disciplina. Eu acho que é a coisa que mais Germán Coni também fala pra gente. A questão de disciplina, na hora, prestar atenção. Dançar não é pra lesionar, dançar é pra ficar bem. Né? E eu percebo que muita gente faz dança e reconhece aquele lado de muito esforço, mas pra depois ficar doente, não. Né? Então a dança é pro contrário, pra vida. Né? A morte a gente encontra um dia. Rony, desde já a gente já vai agradecendo. É muito importante a sua presença aqui pra gente, pra aqui pro Brasil, pra aqui pra Bahia, pro Secult. Na verdade, o seu corpo, ele mostra a sua potência mesmo sem você estar dançando. Muito bom mesmo estar aqui. Foi muito bom te ouvir. E desde já eu queria que você pudesse se divulgar aqui, falar das suas redes, explicar como as pessoas poderiam estar te encontrando, acessando seus trabalhos. Pronto, eu que agradeço em primeiro lugar. Né, antes de terminar aqui, né, tá aqui no estúdio, ser bem recebido e podem contar comigo sempre, inclusive. Massa. E a outra pergunta foi o quê? Meu Deus, eu tô esquecendo as perguntas. Divulga suas redes, fala como as pessoas podem te encontrar. Então, seu Instagram, diga aí. O pessoal até tem me criticado funciona. um pouco, né, porque eu tenho um Facebook, só que não tenho usado ele, mas eu tenho um Instagram. Né, no Instagram eu tô com Mansa Rony, né? MANSARONY. Vamos deixar por aqui. Vai estar na descrição tudo. Isso, e normalmente é tudo lá. Assim, não tenho usado o YouTube ultimamente, apesar de estar produzindo vídeos mais longos. E isso, inclusive, é parte da problemática de ter que produzir vídeos menores. Né? A gente entra num padrão de produção, né? Só que com a pandemia indo embora, a gente tá voltando a videodanças maiores, com conteúdo mais, vamos dizer, mais sofisticado, né? Mas por enquanto só Instagram, eu divulgo sempre outros eventos, aulas que vão ter também, tanto em Santa Amaro como em Salvador. Bora colar, pessoal. Como em outras partes também que costuma aparecer. E em relação a apresentações também. Tá bom? Eu divulgo tudo por lá, inclusive eu sempre coloco vídeos novos dançando, não explicando, mas dando pistas, referências para lugares que eu acho que a diáspora, né? Os africanos brasileiros devem estudar junto comigo e me ajudar a estudar também. Massa. É isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Lembrando que o Creative Cast é uma produção independente e ele precisa que você esteja ouvindo, curtindo, comentando. Isso aí. E dá 5 estrelas no Spotify, que é muito bom pra gente. E reforçar também, né, que temos a nossa parceria com a Casa Preta Hub, que é um espaço colaborativo que vem ajudando a gente bastante aqui. Chique, viu? A gente tá chique demais. E é isso, vamos encerrando agora, né? Beijo, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.